Oi, gente! Tudo bom? Feliz ano novo! Feliz 2017 pra todo mundo! Que demais, né? Tipo, primeiro dia do ano cair logo num domingo, dia que a gente tem vídeo novo aqui no canal. E eu fiquei pensando em que assunto eu poderia trazer pro primeiro dia do ano, né? E eu, pelo menos, nessa fase, assim, de fim de ano e início de um próximo ano, eu considero uma fase muito significativa, assim, pra mim. É um tempo do ano em que eu paro mesmo, faço uma reflexão, eu consigo lembrar de cada mês do meu ano, como foi. E não sei, dá até uma sensação que eu meio que me distanciei da minha própria vida, tipo, olhando a minha própria vida de cima, falando, nossa, você fez isso, aí fez aquilo, aí aconteceu isso. Eu sempre fico pensando em tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, fazendo uma retrospectiva interna mesmo, sabe? Ano novo, assim, virada de ano, é meio que um ponto final e uma nova página em branco, assim, de um novo ano, sabe? Queria aproveitar e lembrar um pouquinho de 2016 pra vocês, fazer um registro aqui desse meu ano e aproveitar também pra desmistificar muitas coisas. Porque eu não pretendo aqui, e eu acho que vocês percebem isso, eu não pretendo dizer que a vida é linda, que é maravilhosa, que eu sou super feliz, que eu não tenho problemas. Não, eu procuro me comunicar com vocês mostrando a minha forma de lidar com as situações da vida, mostrando como eu consigo esses fôlegos, olhar por um outro ângulo, pensar de uma nova forma, olhar pro próximo, olhar pro outro. Eu quero aqui abrir meu coração hoje pra vocês, quero dizer que esse ano foi muito difícil, pode não parecer, mas foi. Em janeiro de 2016, é exatamente um ano, eu entrei o ano, tipo, praticamente em depressão, eu fiquei muito mal e eu comecei a sentir muita falta de uma ajuda, sabe? Tipo, alguém pra contar, alguma pessoa que eu pudesse compartilhar mesmo. Eu comecei a sentir vontade primeiro de voltar a fazer algumas coisas por mim. A Cora já me dava esse espaço, ela já me permitia. Tudo bem eu ficar longe dela um pouquinho, mas eu não tinha com quem. A família do Thiago mora aqui em Campinas, mas é muito diferente quando você não é filha, sabe? Então eu fico imaginando se fosse a minha mãe, eu falar, mãe, você pode ficar com a Cora um pouquinho enquanto eu vou pra academia? Ela fala, ai, Flávia, agora não dá. Eu, ai, mãe, por favor, só um pouquinho, eu vou lá rapidinho. Sabe essa intimidade que você tem com mãe? De falar, ai, mãe, por favor, quebra esse galho pra mim, vai, é rapidinho, eu vou lá, ou então vamos comigo? Eu acho que eu comecei a sentir falta de uma relação íntima com alguém. Eu fiz amigas aqui em Campinas, eu tenho grandes amigas aqui, amigas mães, mas sabe quando você não tem intimidade com ninguém? As mães já têm uma dificuldade, assim, de voltar a olhar pra si, de voltar a seguir com a própria vida. Imagina quando você tá numa cidade diferente, longe da sua família, fora das coisas que te fazem ser quem você é. Então eu fiquei meio que sem identidade aqui. E quando eu encontrei essa barreira da ajuda, tipo, não tenho com quem contar. E eu fui procurar um médico antroposófico que me indicaram. Foi muito bom abrir meu coração pra ele. E ele falou, Flávia, você só precisa de alguém pra você conversar sobre tudo isso que você tá me dizendo. Voltar pra sua terapia, assim, dar vazão pra todo esse sentimento. Colocar pra fora as suas ideias, os seus sentimentos, o que tá acontecendo com você, se redescobrir dentro disso, dentro dessa nova cidade, dentro dessas novas circunstâncias. Começou em março, mais ou menos, um processo de transformação muito intenso e muito forte na minha vida. Eu e o Thiago, a gente começou a fazer terapia juntos. A gente não é uma família de contos de fadas, a gente não é uma família cor-de-rosa, a gente não é uma família de comercial de margarina. A terapia nos ajudou muito, assim, e tá nos ajudando. A gente olhar pra dentro, olhar pras nossas crianças interiores. É muito difícil, gente, você sair de uma condição de filho pra ir pra uma condição de pai e mãe, sabe? De um lugar onde você tá aí estudando, batalhando pela sua carreira, e aí enjoou de tudo e pode pegar uma mala e viajar, e aí brigou com o namorado, e ai, vai dar uma volta, vai pra Amazônia, passar lá um tempo, meio ermitão. Quando você tem um filho é diferente, sabe? Então, o que você quer é viver em harmonia, é se reencontrar, é se redescobrir. Tem muitas dúvidas que vão passando pela nossa cabeça, quer voltar a trabalhar, mas também não quer deixar o bebê, e aí passa um perrengue de grana, mas ao mesmo tempo vai se virando. Então, assim, tem muitas coisas que vão passando e isso vai afetando um casal. A gente sempre terminava, assim, às
vezes, tipo, chorando. A gente precisa se descobrir nessa vida, precisa descobrir pra onde a vida tá levando a gente. E o que isso tudo tá querendo dizer. E aí, eu volto a trabalhar? Não volto? Agora vai pra escola? Não vai? E a gente, né? A gente conversava, e a gente? E aí? Como vai ser isso? Não tem nem muito, assim, o que dizer, o que explicar, porque era isso mesmo. É tipo um monte de emoção, sabe? Que veio, assim, à flor da pele. E às vezes sem condições de raciocinar. Não conseguia nem dormir, quanto mais raciocinar. Então, como a minha terapeuta diz, eu precisei fazer um movimento de crescimento interno. Crescer pra dentro e pro alto. Talvez não precisar de tantos aparatos externos pra esse meu crescimento. Usar essas dificuldades, usar isso tudo para crescer internamente, para reforçar a minha conexão com os meus mentores, com os meus guias, com os meus protetores. Cada um acredita em uma coisa, mas fato é, pelo menos para mim, que existe alguma energia, que você pode chamar ela do que você quiser, que, sustenta isso. Quando a gente tá em momentos muito difíceis, momentos que a gente tá completamente desequilibrado estruturalmente, emocionalmente, sabe? Alguma coisa, uma força que vem e te ajuda. Eu precisava me conectar com isso, me conectar com quem eu sou, lembrar de quem eu sou. E eu lembrei até de uma frase do Nietzsche: a essência é indestrutivelmente poderosa e alegre. E essa frase eu repetia como mantra numa época que eu tive uma síndrome do pânico, uma época super difícil da minha vida. E eu comecei a me ligar nessa frase de novo, nesse mantra, sabe? A essência é indestrutivelmente poderosa e alegre. Então comecei um processo de crescimento interno mesmo, sabe? De procurar uma força dentro das minhas entranhas. A partir desse momento que eu consegui esse mínimo de equilíbrio, de me perceber em desequilíbrio, de olhar a minha vida de cima e falar, preciso fazer alguma coisa pra mudar isso, eu descobri uma casa espírita, consegui conhecer novas pessoas. Surgiu a Caru pra mim, que vocês devem conhecer pelo Instagram, que é tipo minha irmã hoje em dia, que tem um filho, o Tom, de 13 anos, que é o melhor amigo da Cora. E a Caru mora em São Paulo, mas caramba, ela me ajuda tanto. E as coisas começaram a se ajeitar. Eu comecei a testar também um estado de presença diferente na minha relação com a Cora, porque chegou uma época que eu tava tão desgastada, tão triste, quase entrando em depressão, tão pra dentro, tão cansada, tão com sono, que o meu estado de presença com ela não era muito bom. A gente tava junta, eu tava o tempo inteiro com ela, mas eu tava sempre cansada, meio reclamando, meio desanimada, e a gente brincava, mas a minha energia tava baixa. Eu não tava bem. Puerpério, gente. Tava mal. Passei um puta perrengue mesmo, como muita gente por aí. E quando eu comecei esse processo interno, eu modifiquei o meu estado de presença com a Cora. Eu falei, é daqui que vai vir a minha ajuda, assim. Ela veio pra iluminar a minha vida. Ela é a melhor coisa da minha vida. E é daqui que o melhor de mim vai surgir. É daqui que eu vou descobrir o que é isso. E muitas coisas foram acontecendo. E um novo estado de presença rolou. Então, a partir do momento que eu virei essa chavinha de vou descobrir o que fazer com essa situação, as coisas foram mudando. Eu comecei a crescer pra dentro, pro alto, sabe? E as coisas foram começando a entrar no eixo. Eu e o Thiago, a gente começou a se entender de novo. Eu fui ficando melhor, mais feliz. A nossa comunicação mudou, sabe? A gente se entendia melhor. As coisas foram fluindo mais. E eu acreditei que era isso que ia me trazer o novo. Isso que ia me trazer uma nova jornada, assim. Super importante também que aconteceu no meio desse processo de terapia foi que eu descobri a comunicação não violenta na minha vida. E é um processo muito interno e intenso de autoconhecimento, de autoobservação, um processo de transformação intrapessoal, interpessoal e sistêmica, com um novo olhar pra si, pro outro, pras relações e pro mundo. A gente consegue ter uma qualidade de relação muito diferente e muito melhor com as pessoas, começando a desenvolver uma escuta empática, um novo olhar pro outro mesmo e
tipo, tá tudo bem com você. Eu senti muito falta disso, sabe? De alguém olhar pra mim e falar, você tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? Tipo, você não tá bem, sabe? Eu lembro que eu tive uma catarse na primeira introdução à comunicação não violenta, quando a gente abordou esse tema, sabe? Do tá tudo bem. As pessoas não se preocupam mais tanto se tá tudo bem. Fala, e aí, tudo bem? Tudo. Então tá bom, beleza, tchau. A gente entrou nesse debate de, imagina você falar, e aí, tá tudo bem? Putz, cara, não tá tudo bem. A pessoa que tá ouvindo fica até meio sem reação, porque a pessoa tava esperando que a outra dissesse, tá tudo bem, então tá bom. Beijo, tchau. O tá tudo bem, a gente não pergunta de verdade, né? E a gente também não fala de verdade se tá tudo bem ou se não tá tudo bem. As relações estão muito rasas e frágeis. E eu sempre fui uma pessoa de relações intensas, de relações verdadeiras, de busca por relações mais fraternas e duradouras e generosas, onde possamos todos nos ajudar e possamos todos sermos um, sabe? Minha vida sempre foi muito assim. Eu tenho até uma tatuagem aqui atrás, vocês pedem tanto pra eu falar sobre as tatuagens, eu vou mostrar. Uma tatuagem que diz amarelo. Então, é de amar o elo. Eu comecei essa busca aqui, tipo, quem são as minhas pessoas aqui? Com quem que eu vou conseguir dividir pra somar, sabe? Dividir pra construir. Então, esses momentos difíceis da nossa vida, eu acho que na verdade é isso que eu quero dizer pra vocês. A vida de ninguém é um mar de rosas, que a gente passa, assim, por momentos muito difíceis, muito desafiadores e que a gente precisa se redescobrir mesmo. Sair um pouco da nossa própria vida, olhar de cima e falar, caramba, eu estou em desequilíbrio e o que eu posso fazer pra mudar isso? E sem ajuda, sabe? Tipo, a gente ser mestre da gente mesmo. Começar a mudar a energia pra atrair algo que possa tornar esse crescimento possível. Não está tudo ainda perfeitamente bem, maravilhoso, mas olha aqui, eu já tô tendo a oportunidade de falar com vocês, tem uma pessoa linda aqui na minha frente, me ajudando a fazer isso. Então olha quantas pessoas eu atraí pra minha vida, nessa busca da minha tribo, de pessoas que fazem sentido pra mim. Então eu sou extremamente grata a todas essas pessoas, a todo mundo que olhou pra mim em 2016 e falou, tá tudo bem, posso te ajudar? Claro, os meus amigos estão lá no Rio, a gente se fala, mas desde que eu vim pra cá, eu fui uma vez pro Rio, sabe? 2. Então assim, as minhas amigas estão lá, a gente se fala pelo WhatsApp e tudo mais, mas sabe, não é a mesma coisa. Tem hora que você precisa da presença física, né? De um abraço, de sentar, de tomar uma cerveja. Então eu tô começando 2017 com um timaço, assim, comigo, de amigos, de pessoas que eu fui conhecendo durante esse meu processo super difícil. E eu sou extremamente grata a todas essas dificuldades que eu passei esse ano. Sou extremamente grata, principalmente a minha filha, por ter me escolhido como mãe dela, por ter olhado a gente lá de cima e falou, é aqui que eu quero voltar pro mundo. Criar a Cora e construir uma presença diferente com ela me trouxe também tudo que eu sou hoje e me ajudou a enfrentar essas dificuldades de 2016, essas dificuldades do puerpério. Então eu acho importante a gente sair desse lugar de vítima e de sofrimento e de dificuldade desse puerpério e, virar fênix mesmo, renascer e encontrar naquele ser uma luz. Então é isso que eu quero dizer pra vocês hoje aqui. Queria deixar essa reflexão, queria deixar votos de um 2017 transformador, de muita luz e de muita conexão, presença, olhar atento, afeto, empatia, que a gente tire essas vendas dos nossos olhos e olhe pra gente mesmo com um olhar crítico, sensível, olhe pro outro, olhe pro sistema que a gente tá vivendo e busque uma vida que faça mais sentido pra gente. É isso, gente. Um 2017 de muita luz pra todo mundo. Amo vocês, obrigada por estarem aqui comigo, sou muito grata. A gente vai ter muita coisa aqui ao longo desse ano ainda pra curtir juntos. Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram dessa reflexão. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra acompanhar as novidades. Esses números são super importantes pro canal crescer e pra mais pessoas terem acesso às informações que a gente troca aqui, tá bom? Beijo! Gostei, mas assim... Como assim não tá à altura? Ah...
sei, assim, a árvore tá bonitinha, né? Ele não gostou, gente. Qual o problema da árvore? Não gostou. O Thiago, cara, o Thiago. Mas o principal acho que foram as bolas. O que você mais gostou? O que eu menos gostei foram as O que bolas. você menos gostou? As bolas deu uma Por quê, complicada. meu cara? Parece uma coisa meio mistura de restaurante italiano com japonês, assim. Vamos lá?